A gente hoje está na lição de número 2, né? Começamos aí um novo trimestre. Esse trimestre que fala, né, corpo, alma e espírito, ou seja, é a chamada antropologia, certo? Então, se nós estivéssemos falando de um seminário teológico, a gente estaria estudando a matéria antropologia. Lógico, né, que aqui na revista ele é um pouco mais objetivo, mais resumido, mas se trata do mesmo assunto. Então, a antropologia é o estudo da formação do homem, a composição do homem, certo? Então, como Deus formou o homem, o que é a alma, o que é o espírito, para que serve o corpo. Na primeira lição, no domingo passado, o nosso professor fez uma bela introdução, dando ali então uma visão panorâmica sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito. E assim, nessas 13 lições, nessas 13 lições, nós vamos falar minuciosamente sobre cada um desses pontos, né? Então nós vamos falar, por exemplo, na lição de número 7, a lição de número 7 e 8, nós vamos falar sobre pensamentos, emoções, certo? Que é aquilo que está alimentando a alma, é aquilo que a alma sente e aonde ela reflete, o que causa, certo? Então, que efeito que causa na alma esses pensamentos, as emoções. Então, é uma matéria que, para nós cristãos, nos faz ter ainda mais a convicção e o entendimento sobre aquele que nos criou. Na matéria de hoje, nós vamos falar sobre, na lição de hoje, né, nós vamos falar sobre o corpo. E o título é A Maravilhosa Obra da Criação de Deus. Na lição de hoje, nós iremos visar entender a formação do pó da terra. Para que serve o corpo? Para que serve o corpo? E como devemos cuidar desse corpo? Tá? Tudo isso numa visão geral de que tudo é para a glória de Deus. Tá? Tudo para a glória de Deus. O nosso valor não está naquilo em que a gente consegue fazer ou naquilo que a gente pode ter ou pode ser. O nosso valor está porque fomos formados pela mão do Criador e foi nos presenteado o fôlego da vida direto da boca de Deus. Então, o nosso valor, nós precisamos entender isso. Não é o que nós podemos ter, não é o que nós podemos ser, não é o que nós podemos fazer, mas nós somos valiosos, porque diante de toda a criação, ele falou, haja. Agora nós, o homem, ele falou assim, façamos. E nos agraciou, nos presenteou com o fôlego da vida. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre esse assunto em torno do corpo do homem, né? Essa carcaça, esse templo do Espírito Santo, não é isso? Como que foi formado? Para a gente começar a nossa lição, né? Nossa conversa, Salmos 139, se tu quiser assistir lá dentro, pode assistir já, tá? Não, aqui. Sim. Só para tu saber. Obrigado. Salmos de número 139. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Os 4 primeiros. E depois
o versículo 13 até o 18. Os 4 primeiros versículos e depois do 13 ao 18. Para todo mundo participar, nós vamos fazer como de costume. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, até o de número 4. Depois a gente segue de número 13. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, este, ó Senhor, tudo conheces. Versículo 13 em diante, até o 18. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deixa eu abrir minha anotação aqui, que eu esqueci de abrir. Esse salmo de número 139, ele é um salmo que Davi está adorando a Deus, tá? E Davi, ele faz menção sobre a onipresença e a onipotência de Deus, dizendo e se referindo justamente porque Deus o criou, Deus o conhece. Então, por ter sido Deus o seu criador, ele o conhece. Davi, ele menciona nos versículos que nós saltamos, né? Ele começa dizendo, no primeiro versículo que a gente leu, Senhor, tu me sondaste e me conheces. E ele termina dizendo, no versículo 23, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então Davi aqui no Salmo 139, isso aqui é uma adoração a Deus. Pela a beleza do seu poder, da sua onipresença. Davi, ele está falando, olha, tu me formaste e nada te fica encoberto. Tu sabes os meus pensamentos, tu conheces o meu coração. Sonda-me e me conhece. Então, diante da declaração que Davi está fazendo no Salmo 139, é que nós iremos meditar sobre essa obra maravilhosa que Deus construiu, que Deus criou. O homem, o corpo. Esse corpo que Deus criou Esse corpo que Deus criou, ele forma do pó da terra. Ele extrai do pó da terra. Veja bem, se não me falha a memória, existem um pouco mais de 100 elementos químicos, não é isso? 120, alguma coisa assim. Só no corpo humano é encontrado pelo menos
de 10 a 20% desses elementos químicos que você encontra na Terra. Então, esses elementos que são extraídos da Terra são encontrados no corpo, formando assim, na visão científica, né, os cientistas, eles ficam sempre procurando a razão, como o homem surgiu, e então criam a teoria da evolução e tudo isso. Mas, na verdade, quando nós ouvimos um cientista falar sobre a formação do corpo, chega num ponto zero que eles não sabem para onde ir. Eles não sabem explicar. E por isso chamam de teoria. Porque eles imaginam que pode ser assim. Mas chega a um certo nível que eles não têm mais explicação. E quando a gente olha para o corpo humano e a gente vê ali elementos químicos que é encontrado na natureza, isso explica muita coisa. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Gênesis, né, vamos lá para Gênesis, que o nosso professor até, ele começou lendo lá atrás, no capítulo 2, quando ele forma o homem, versículo 7, 2:7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Primeira coisa que a gente pode meditar nesse versículo é que pó da terra, no hebraico, é Adão. E por isso o nome do primeiro homem se chamava Adão, o que para nós é Adão. Porque, na verdade, Adão é aquele que foi extraído do pó da terra. Adão é aquele que foi tirado do solo vermelho. Adão também quer dizer humanidade. Agora, sabe o que é interessante? Quando Deus forma o homem do pó da terra e sopra em seu nariz, agora esse homem, ele tem a vida, Deus chama ele de Adão, porque foi feito do pó da terra. Porque a partir dele agora viria a humanidade. No decorrer do texto, nós vemos que Deus olha para Adão e ele vê que não é bom que Adão ficasse só. Então ele faz Adão pegar num sono profundo, serra-lhe a costela e forma a mulher. E agora Adão olha para essa mulher e diz: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso se chamará Eva. É isso que ele fala? Não, não é. A mulher se chamava varoa, mulher, e não Eva. E aqui eu quero destacar um ponto que não é o assunto da nossa lição, mas se te ficar uma pergunta, isso é bom que a gente cria vocabulário, né? Perguntas para o nosso momento de perguntas e respostas. Na formação da mulher, o nome dela não era Eva. O nome dela era mulher. E Adão falou: ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Agora, olha que interessante. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 2. Ele diz assim, na genealogia de Sete: macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome como? Adão e Eva? Só Adão. Ou seja, chamou o seu nome extraído do pó da terra, tirado do solo vermelho. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que quando Deus passeava pelo jardim na viração de cada dia, ele não chamava Adão e Eva ou homem e mulher, ele chamava Adão e vinham os dois.
Porque os dois eram Adão. Por que isso? Porque os dois formavam uma unidade. Os dois eram uma só carne. Quando Deus passeava pelo jardim do Éden, ele falava Adão, não porque ele estava priorizando o homem, mas porque os dois eram fruto do pó da terra. Porque Adão quer dizer extraído do pó da terra. Se a gente fosse parafrasear, é como se Deus falasse assim: ô criação feita do pó da terra, vem cá. E vinham os dois, macho e fêmea. Por isso que quando Deus forma a mulher, Adão, vamos voltar no versículo, no capítulo 2, versículo 23 e 24. Por isso que quando Deus forma a mulher e Adão chama ela de varoa, ele diz assim, 23, disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, não é Eva, porquanto do varão foi tomado. Aí ele diz, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui é a base do casamento, não é isso? Como eu disse, a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque não é o assunto da lição, mas quero deixar vocês nessa reflexão. Aqui é a base do casamento. Adão, ao ver a varoa, ele diz, é osso do meu osso, carne da minha carne. Portanto, a partir de nós, quando vier a humanidade, o varão vai deixar os seus pais e vai se unir à sua mulher, e ambos serão uma só carne, porque ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Por isso que hoje, quando casam, ou casamos, diz, a morte os separa. Porque antes da queda, nem a morte separava o casal. Hoje, só a morte pode separar. Por quê? Porque é uma herança do pecado. Hoje a morte é inevitável. Então hoje, quando casamos, né, o pastor, o juiz de paz, ele diz assim, até que a morte os separe. Porque antes do pecado, antes da queda, no tempo de Adão e Eva, nem a morte separava eles. Osso do meu osso, carne da minha carne. Uma unidade. Voltando à nossa lição, Deus ele forma o homem do pó da terra, chamando o seu nome Adão. E agora esse homem, ele recebe o fôlego de vida. Esse fôlego de vida que esse homem recebe, que essa criatura recebe, é algo tão divino, é algo tão maravilhoso, que torna essa criatura diferente das demais criaturas da criação. Porque ao recebermos o fôlego de vida, nós nos tornamos alma vivente. E como foi aqui falado no último domingo, né, nós nos tornamos alma vivente, mas no capítulo 1 diz que de toda alma vivente, se referindo à criação. Então, assim, qual é a diferença da alma vivente que nós somos para a alma vivente daquilo que a terra formou? Não é isso? Vamos lá contextualizar os irmãos, que eu estou vendo que os irmãos estão me olhando assim, o que ele está falando, né? Olha só, capítulo 1 de Gênesis, versículo 30. Ele diz assim, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda erva verde lhe será mantimento. Ele está falando que tudo servirá para mantimento do homem. Certo? Capítulo 2, versículo 7, que nós lemos. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o fez, e o homem foi feito
alma vivente. Pode falar. Tive uma boa pergunta dentro da nossa família e a amiga da Jéssica. Quando Deus faz Adão, faz no jeito de adulto ou no jeito de criança ou jeito de... Boa pergunta. Sei. Quando Deus cria, tá? Esse tipo de pergunta, eu vi até um certo teólogo dando uma explicação de por que a Terra, toda a criação em si, ela aparenta ter mais de 10 mil anos. E a gente olha na Bíblia e muitos dizem assim, mas a Terra só tem 5 mil, só tem 7 mil. Por quê? A Terra não nasceu, o homem não nasceu. O homem foi formado já no seu estado adulto. Entende? O homem não foi feito criancinha e foi crescendo. O homem, assim como toda a criação, já foi formado, vamos botar assim, no seu estado adulto. A terra, as pedras existentes na terra, o solo terrestre já foi formado no seu estado que ele possa frutificar. Isso quer dizer o quê? Já no seu estado mediano de vida. O estado que hoje para nós seria o estado adulto. Então o homem, quando Deus formou o homem, ele não formou o homem criancinha e cresceu. Ele forma o homem já no seu estado grande, já formado. É diferente a partir de Adão e Eva, que agora nasce. Nasce o ser humano, os animais nascem e crescem, certo? Quando Deus forma, ele já forma já no estado de que, olha, funciona. E a partir dali é dado o start, o pontapé inicial da vida na Terra, certo? Então, quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 30 e o capítulo 2, versículo 7, existe uma diferença. Porque aos nossos olhos, tudo é alma vivente. Porque lemos que, olha, na natureza existe uma alma vivente. E Deus fez um homem alma vivente. A questão é, quando nós olhamos no hebraico, de fato, a palavra é igual. Tá? A palavra é igual, o verbo é igual. Só que a diferença é o quê? É a preposição do verbo, que para o homem é diferente do que os animais. Pastor, eu não estou entendendo nada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, agora no homem, ele é gerado alma e espírito. E não só isso, o que isso muda em relação aos demais seres viventes? Foi dado ao homem a capacidade de autoconhecimento. Foi dado ao homem a capacidade de escolha. Foi dado ao homem a capacidade de criação. Isso tudo diferencia o que é o homem dos demais seres viventes, ou almas viventes, como a Bíblia diz. Os demais animais, os demais seres não têm a mesma capacidade que o homem. O homem foi dado algo a mais. O homem é algo a mais. Portanto, quando Deus cria o homem, nós somos considerados a coroa da criação. E quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, nesses últimos versículos do capítulo, como nós lemos, nós vemos que Deus coloca o homem sobre toda a criação, dominando tudo. Porque ao homem, essa alma que se tornou alma vivente, esse corpo que se tornou alma vivente, não foi formado, né, ou a terra produziu, esse homem, ele tem a capacidade de dominar. Isso tudo por quê? Porque entende-se que está ligado ao texto de quando Deus diz: façamos
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, os demais seres, as demais almas viventes, elas não são conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem é. O homem foi dado uma atenção especial. Deus, quando forma o homem, eu gosto de muito parafrasear isso, ele diz assim, vamos parar tudo agora e vamos dedicar uma atenção aqui. Você e eu somos obras das mãos de Deus. As demais coisas, Deus disse, haja, e a terra produziu. Você e eu, Deus, o homem, parou e falou, não, esse aqui eu vou fazer. Esse aqui não vai ser a terra que vai produzir. Porque esse aqui vai ter algo diferente. Esse aqui vai andar diferente. Esse aqui vai lidar diferente. Vai dominar todas as outras coisas. Pastor, por que nós estamos falando disso? Porque no mundo em que nós vivemos, na atualidade em que nós vivemos, existem muitas pessoas que não conhecem a sua origem e buscam respostas para sua existência. E nessa de procuras de resposta, por que existimos, como alguns filósofos do passado sempre indagavam, não é isso? Por que existimos? Muitas pessoas começam a entrar num caminho sem volta e até mesmo caem em depressão. Até mesmo entram numa doença profunda da alma e começam a querer procurar respostas em tudo e não acham em nada. O intuito dessa lição de hoje é te conscientizar, me conscientizar de que nós somos obras das mãos de Deus. E quando nós entendemos isso, isso já responde qualquer pergunta que pode surgir ao longo da sua vida. Isso te traz paz. Isso te traz paz. Isso nos traz paz. O cristão, ele não deveria nunca ficar preocupado com a sua existência. O cristão não deveria nunca se adoecer porque não entende a sua existência. Deus criou o homem com um propósito. E Deus não disse haja o homem. Deus disse façamos o homem. Isso mostra o quão você é especial e importante para Deus. Então nós cristãos, nós não deveríamos nunca... E aí você pode perguntar, então por que você está falando não deveríamos? Porque infelizmente existem cristãos que entram nessa linha de pensamento e acabam se perdendo porque não encontram a resposta. Ou melhor, porque estão procurando a resposta no lugar errado. E aí é onde muitos se apostatam da fé. O que é isso? Abandona a fé. Não faz sentido. Não está mais fazendo sentido. Não estou entendendo mais nada. Conheço pessoas que se afastaram da fé por quererem ser curiosos e procurar respostas em outros lugares, e ao invés de terem respostas e esclarecimentos, gerou mais dúvidas que trouxe a morte espiritual. O cristão tem que saber uma coisa: Deus nos formou. E isso já explica tudo. Porque até os médicos, até a medicina, a ciência,
fica procurando resposta para muitas coisas de como funciona o corpo. O corpo é um milagre, o funcionamento do corpo humano é algo excepcional, é algo especial. É muita coisa que é interligada, um pouco que você para ver alguém explicando o funcionamento, as reações químicas que acontecem dentro do corpo, como é que funciona o sistema respiratório, como é que as células são alimentadas. Você fala, cara, isso é uma máquina perfeita. Isso é algo que jamais o homem poderia fazer. Os neurônios que passam numa velocidade que é quase que incalculável e leva o pensamento e dá o comando para o corpo. Quem criou tudo isso? Se você procurar isso na ciência, você vai morrer espiritualmente. Porque uma pergunta vai levando a outra. Uma pergunta vai levando a outra. Uma pergunta vai levando a outra. E chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que você fala, não aguento mais. Agora, quando o cristão entende que somos o que somos, porque não foi a terra que produziu, mas foi o próprio Deus que formou, meu irmão, a gente vive em paz em relação à nossa existência. Quando a gente olha, né, pelo menos eu, quando eu vejo uma matéria explicando sobre o funcionamento do corpo, como que se libera os hormônios, como é que cada hormônio age no corpo, qual a consequência da falta, eu falo assim, Senhor, Tu é muito maravilhoso, Pai. Porque só Deus para fazer uma máquina tão perfeita como o corpo humano. Não existe outra explicação. Então, amados, quando Deus sopra nas narinas, Ele traz o fôlego de vida. E ainda não para por aí. Porque Deus é o perfeito engenheiro, o perfeito arquiteto. Quando Deus faz algo, Ele faz algo para que aquela criação ela se autossustente e aumente. Então não depende de Deus hoje ficar produzindo almas, fabricando espíritos, para que a humanidade continue crescendo. Existem linhas doutrinárias, né, equivocadas, vertentes diferentes, como o criacionismo, entre algumas outras, que acredita que a alma, Deus, Ele forma a alma na hora que um bebê está sendo gerado e introduz aquela alma naquele feto e ele passa agora a existir como mais uma nova alma. Só que nós entendemos que na formação do corpo, Deus já deu a capacidade ao corpo humano, ao próprio corpo, de gerar uma outra vida. Então aquela vida, aquela alma, aquele espírito, ele é gerado pelo corpo. E olha que impressionante, porque isso, se tu entrar numa linha de raciocínio, numa linha de pensamento, de cara, como que do nada, né, uma sementinha, ela vira um carocinho de feijão e já tem um coração batendo ali dentro? E ali já existe uma vida, ali já existe uma alma. Se isso não for obra de Deus, eu não sei o que é. Como que pode um corpo conseguir gerar um outro corpo? E nesse outro corpo já ser uma outra alma vivente? Então veja bem, quando Deus faz a sua criação, quando o homem e a mulher agora se relacionam e gera uma criança, gera um bebê,
Essa alma, esse ser vivente, ele é produzido nesse momento pelo corpo. Porque Deus já capacitou o corpo para fazer isso. E a partir dali, agora, existe uma alma, existe uma vida. E se a gente fosse entrar nesse assunto, abrangeria até sobre aborto. Por isso, a Bíblia não apoia o aborto, porque a partir do momento em que existe um coraçãozinho batendo ali dentro, é uma vida. E nós não podemos tirar essa vida. E aí isso é um assunto muito amplo, que quem quiser debater e discutir esse assunto, né, anota para perguntas e respostas, e nós vamos debater esse assunto. Mas agora, a partir dali, daquele momento, existe uma vida, existe um ser, existe um pequeno corpo que tem alma e espírito. E não cabe ao homem agora descartar essa vida. Porque agora, aquele corpinho que está se desenvolvendo e um dia vai se tornar um grande homem, uma grande mulher, ele também foi agraciado pela criação, pelas obras, ou pela obra das mãos do nosso Deus. Então, amados, recapitulando essa primeira parte, Deus extrai do pó da terra, forma o homem, assopra nas narinas desse homem, fazendo com que esse ser seja diferente dos demais. Esse ser agora tem milhares e milhares de células, de um funcionamento que não existe máquina no mundo que possa simular esse funcionamento tão perfeito quanto o corpo do homem. Ainda não para por aí, Deus arranca da costela do homem e forma a mulher para ser a companheira do homem, para ser a ajudadora do homem, fazendo os dois igual, carne da carne, osso do osso, ou seja, do pó da terra. As mesmas composições que tem naquele corpo primeiro que Deus fez, o varão, tem na varoa. Os mesmos elementos químicos. O que muda agora é a função de cada corpo. É o propósito de cada corpo. E Deus chama essa criação de Adão, extraído do pó da terra, do solo vermelho, também interpretado como a humanidade. Ali estava o início da criação, o início da humanidade. Agora, quando Deus fez o homem e a mulher, assim como os demais seres viventes, existe a capacidade desse corpo gerar uma outra vida, na qual a alma, a vida, o espírito é gerado naquele momento em que aquele embriãozinho, aquele fetozinho começa a desenvolver. Fazendo-se então, criando-se então uma nova vida, um novo ser. Tudo bem até aí, amado? Alguma pergunta? Algum comentário? Quando nós entendemos isso, nós olhamos para o Salmo 139 que nós lemos e nós vemos que Davi, ele adora a Deus por essa criação numa linguagem poética. Nós acabamos de estudar isso no seminário teológico, né? Os livros poéticos. Então Davi, numa linguagem poética, Davi agora adora a Deus, porque Davi entende que Deus é o perfeito, o divino tecelão. Ele teceu os tecidos musculares, as fibras musculares. E quando nós olhamos
a estrutura muscular, você vê que parece que são várias linhas mesmo, uma por cima da outra, e de fato a sensação é que foi tecido, né? Como se faz um pano, como um tecelão tece um tecido. Então Davi agora, ele louva a Deus, ele adora a Deus, porque ele entende que, olha só, a ação divina, né? O corpo humano é uma formação que partiu de uma ação divina. E nós somos o que somos porque Ele nos formou, Ele nos criou. Davi entende essa grandeza, Davi entende essa profundidade. Como nós começamos dizendo, nós cristãos precisamos ter a maturidade que Davi tem nesse capítulo. Porque Davi está nos mostrando que, olha só, não há dúvida de por que eu existo. Não há dúvida de quem eu sou. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Essa é a certeza que nós precisamos sempre seguir. Nunca deixar a dúvida invadir o nosso coração. Agora, partindo desse princípio, como já foi dito aqui, né, em outras vezes, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se nós somos uma obra partida, né, uma obra que partiu de uma ação divina, uma obra perfeita, isso também traz para nós, como agora corpos formados, uma grande responsabilidade com o cuidado com esse corpo. Se você e eu entendemos que foi o próprio Deus que nos formou, então isso aumenta a nossa responsabilidade. E aqui não é porque aumenta a responsabilidade de um lado que quer dizer que automaticamente seria menos importante do outro. Não pense assim. Então quer dizer que um cachorro é menos importante, quer dizer que uma árvore é menos importante. Então quer dizer que se eu fosse uma árvore, eu não precisaria me preocupar tanto como eu tenho que me preocupar agora. Não entra nessa linha, não, tu vai acabar se perdendo. A questão é, como entendemos que nós somos formação, fomos formados pelas mãos de Deus e somos o que somos, porque houve uma atenção especial, isso aumenta a nossa responsabilidade com o cuidado com essa obra. O cuidado, tanto no sentido de ridicularizar, quanto no sentido de idolatrar. Entenda uma coisa, na vida do cristão é necessário haver o equilíbrio. Na vida do cristão não se pode haver extremos. Tudo tem que ser temperado. Meu irmão, até para adorar a Deus tem que ser temperado, sim. Até para buscar a presença de Deus tem que ser, sim. Quem lembra de cabeça aquele versículo, não desviar o pé nem para a direita nem para a esquerda? Quem lembra de cabeça? Eu não lembro. Josué, capítulo 1, não? Não sei se é Josué, não. A gente tem que achar o versículo, que aí a gente lê, né? Para os irmãos não achar que eu estou inventando palavras na Bíblia. Não é isso? Como é que é? Provérbios 4, 27.
O nosso irmão disse Josué capítulo 1, né? Deixa eu ver, tem também Josué 1:7. É parecido. Vamos ver se está mais dentro. Ah, sim. De 1:7 ele fala. Ó, Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então ele está falando de quê? De obedecer o mandamento, de obedecer a lei. Vamos parafrasear para nós? De buscar a Deus. De ser servo temente e fiel. Aí olha o que ele está falando. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o ponto-chave dessa aqui? É porque entende-se que a direita é sempre coisa boa, tá? Entende-se, e na Bíblia, e aqui a gente está falando de partido político não, tá? Repreendido em nome de Jesus. A direita é um lado de honra, é um lado bom, portanto Jesus está à destra do Pai, não é isso? Então veja bem, tudo que pende para a direita, tudo que se inclina para a direita, né, entende-se que, olha, está se inclinando para uma coisa boa. Tudo que se inclina para a esquerda é a mão contrária. É contrário àquilo que foi falado, que foi ensinado. Qual é o ponto-chave desse versículo? Para embasar aquilo que eu disse, que até para buscar a Deus, adorar a Deus, tem que ser temperado. Porque o versículo começa dizendo o que para Josué? Dizendo, não se desvie nem para a direita, extremismo, e nem se perca para a esquerda. Então veja bem, até para buscarmos a Deus, servirmos a Deus, devemos ser temperados. Devemos ser equilibrados. Tem que ter o equilíbrio para não se tornar um fanático, como também para não se tornar um herege, um desviado. Fica desse lado aqui, fica. Obrigado. Tudo bem até aí, amado? Então veja bem, quando falamos do corpo, vamos voltar para a lição. Quando falamos do corpo, a obra das mãos de Deus, nós precisamos ter o cuidado para não ridicularizar, como também para não se tornar idolatria. Existe umas vertentes, como, né, o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo, que falam, por exemplo, que o maniqueísmo, ele olha o corpo, a matéria, sempre associada a uma coisa ruim. Então, assim, esse corpo não presta. Nós pecamos, nós fazemos a coisa errada porque esse corpo não presta. Ainda bem que existe o lado espiritual que traz o equilíbrio. Maniqueísmo. Isso faz com que muitas pessoas destruam ou distratem o corpo porque seguem essa linha de pensamento. De que, olha, isso aqui não presta. Isso aqui só faz coisa errada. E aí começa como é que se diz? Se martirizar? Automutilar. Automutilar.
começa a se automutilar, se machucar. Porque precisa fazer alguma coisa, porque essa carne não presta, porque eu preciso. Como se fosse uma forma de castigo, né? Exato. Quando nós olhamos para o platonismo em relação à matéria, ao corpo, ele diz que é imperfeito. Não é ruim, mas é imperfeito. E aí entra aquelas pessoas que sempre quer dar um jeitinho no corpo, né? Quer alterar o seu estado natural de ser. Poxa, não estou satisfeito. Isso aqui não está certo. Ai, meu nariz não é bonito, não é perfeito. Não é isso? Ai, porque meu queixo parece uma agulha pra frente. Deus errou na hora que fez o meu queixo. Preciso dar um tapinha aqui, botar um negócio aqui. Não é isso? Tem pessoas que procuram até procedimentos para ver se fica mais alto ou para ver se fica mais baixo, um bocadinho. Então veja bem, aquilo que Deus fez, ele é perfeito. A palavra diz que Deus olhou e viu que era bom. E o bom de Deus não é o teu bom. O bom de Deus não é aquela comida que você comeu ontem, você falou assim, isso aqui tá gostoso. Não é aquele empadão de camarão que o nosso irmão Andrés e a irmã Janaína faz, né? Que quando tá gostoso. Não, não é esse bom. A régua de Deus é muito mais alta. Para Deus olhar e falar, isso é bom, isso é muito bom, é porque é perfeito. Ah, pastor, mas por que tem corpo, então, que nasce com um mau funcionamento? Herança do pecado. Porque o pecado, ele eu sempre esqueço a palavra que eu uso. Eu uso a palavra e esqueço a palavra. Deturpou. A irmã está ciente. Deturpou. O pecado, ele deturpou, ele corrompeu. Deixa eu ajudar. Ele corrompeu aquilo que Deus criou. Isso já foi falado outras vezes. Se você acha uma árvore tão bela hoje, pode ter certeza que antes da queda, ela era realmente bela. Se você vai agora na época da primavera e vê um campo cheio de tulipas, e você fala, nossa, que lindo! Antes da queda, era verdadeiramente lindo. Então, infelizmente, certas deficiências, certos mal funcionamentos no corpo hoje é herança do pecado. É herança daquilo que traz a morte. Ou outros para a glorificação do nome de Deus, por exemplo. Como é que é? Ou outros para a glorificação do nome de Tudo Deus, tem por um exemplo. propósito. Tudo tem um... Só que tudo acontece. Por quê? Por que o nome de Deus precisa ser glorificado? Porque tem um pecado que deturpou. Então tudo parte do princípio de que somos do jeito que somos hoje, né? Com um joelho ruim, com um desvio na coluna, porque é herança do pecado. Uma dor que sentimos, é uma hérnia que brota, é uma pressão alta que aparece. Não foi porque Deus errou, não foi porque Deus fez mal, mas foi porque Deus falou para o homem, olha, tem um fruto que você não pode comer dele, porque se tu comer dele, tu vai morrer.
Aí eu te digo, para quem que Deus disse isso? Adão. Só para Adão. Porque a mulher ainda não era formada. A ordem de não comer o fruto, Deus falou para o primeiro que ele criou. Ele falou, olha, te formei, está aqui bonitinho, mas tem um fruto que você não pode comer. E depois que Deus forma a mulher. Portanto, a cobrança veio em cima do macho, do homem, quando a mulher o faz comer o fruto, porque Deus falou para ele. Agora, a partir da desobediência dele, tudo pagou o seu preço. A terra foi amaldiçoada. A mulher começou a sentir dores de parto. E o homem começou a comer do suor do seu rosto. Ou seja, tem que suar. Tem que ficar cansado. Para quem não lembra, né, o corpo ele transpira como um sistema de resfriamento, porque tu está superaquecendo ele. Muitas pessoas ligam isso a queima de gordura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você suar não quer dizer que você está queimando gordura. Quer dizer que você superaqueceu o seu corpo. E ele está num sistema, olha como belo que é o corpo humano, né? E ele está num sistema de resfriamento. Então ele sua, ele transpira. A questão é que quando ele transpira, ele libera sais minerais, que se você não repor, você começa a ficar desidratado. Então veja bem. Perdi a linha de raciocínio. Obrigado. Então, quando Deus castiga, quando Deus amaldiçoa a terra e diz para o homem, agora do suor do seu rosto comerás, ele está falando assim, olha, agora tu vai ter que, de fato, superaquecer essa máquina aí para conseguir plantar, porque a terra foi amaldiçoada. Agora existem espinhos. Ou seja, a terra já não produz hoje como produzia antes da queda. A Bíblia não dá esse detalhe, mas me permite imaginar que Deus colocou o homem, de fato, para cuidar da terra. Mas esse cuidar da terra não era de um jeito árduo, como é hoje. Porque hoje, não só o trabalho, a tua mão de obra pode não dar certo, existe hoje essa possibilidade, tu fazer algo e não dar certo, como você ter que enfrentar as suas dores corporais para ir fazer a sua mão de obra. Dúvida sincera. Sim? Sincera mesmo. Pode falar. É pecado não conseguir perdoar ela? Assim, as irmãs que conseguiram me ajudam, porque eu não estou conseguindo. Mas Eva existe? Ah? Perdoar não também. Os Não, dois, isso, porque o pastor mencionou que o nome era mulher, certo? Então, E aí Eva vem de onde? a Eva vem logo depois. do pecado. Porque Eva quer dizer o seguinte, mãe de toda a criação. A palavra Eva, o nome Eva, vai aparecer no capítulo 3. Versículo 20. Isso aí. Após a queda, tá? Após o castigo de Deus, é que aparece pela primeira vez o nome Eva. É o 20, né? Que falou? Isso. Ó, versículo 20, 3:20 de Gênesis. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Esse é literalmente o significado da palavra Eva, mãe de todos os viventes. Entendeu? Mas antes disso era só homem, macho e fêmea. Homem e mulher, não tinha Adão e Eva. Adão era a unidade, era a formação dos dois. Tudo bem?
Agora, mano, por causa desse castigo, o homem, ele tem que conviver com as suas dores, ele tem que se esforçar na sua mão de obra, mas muitas vezes essa mão de obra pode não ser boa, e aí ele tem que lidar com a frustração. Aí muitas vezes você se esforça para fazer uma boa mão de obra, mas aí tu tem que vencer a guerra do teu corpo, porque tu tá com dor, porque tu tá doente, porque tu tá passando mal, porque isso tudo não foi porque Deus errou. Isso tudo é herança do pecado. Pode falar, meu irmão. Pastor, é um comentário, porque desde mais assim eu estou segurando aqui, mas não estou conseguindo. Tem que Pode falar, vou ficar fica à só pra vontade. mim. Dentro da lição, desde o início que o senhor falou, o que acontece? Deus ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E mesmo a gente sabendo dessas coisas, por isso que é muito importante a gente participar da escola dominical, porque é o local onde a gente está aprendendo. E isso me trouxe uma lembrança lá do passado, no caso que reflete para uma ajuda no dia de hoje que eu vou levar lá para minha esposa. Porque nesse sentido que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele deu poder para a gente. Então a nossa palavra ela tem poder. Abençoar e para amaldiçoar. Porque a Bíblia fala que Deus ele criou um reto, mas ele buscou muitas invenções. E um dia, mediante essas coisas, o pecado ele traz esse tipo de sofrimento, essa situação desagradável para nós hoje, e nós como cristãos temos que enfrentar e debater ela no sentido certo, de manter a posição de agradar a Deus, mesmo que as circunstâncias traz o contrário para nós. A gente tem que... Aí minha esposa, uns tempos atrás, antes de eu vir, ela falou, mesmo às vezes eu sendo servo de Deus, às vezes falando que é certo, às vezes sim, está acostumado a ouvir as minhas palavras e só que não ouve, não faz aquilo ali, porque eu sou marido, mesmo sendo cristão, às vezes ouve outro, uma pregação. Mas ela trouxe uma palavra e falou assim, eu vim nesse mundo mesmo, foi para sofrer, por causa da situação que estava vivendo. Aí aquilo ali, eu não consegui falar outra coisa, mas hoje é que eu lembrei e vi. E vou falar para ela, vou mandar ela entrar e fazer uma oração primeiro, depois eu vou falar com ela, passando. Deus ele não te criou você para sofrer, porque Deus ele te criou, ele formou nós, então não foi com a palavra haja para existir, você está entendendo? Deus ele criou, então não foi para sofrer. Então às vezes essa palavra de maldição está colocada e está lá afetando, porque saiu da boca, então tem que retirar essa palavra. A gente pode passar por sofrimento, mas Deus ele não trouxe a gente, não criou a gente para sofrer, criou a gente para vencer esse sofrimento. Exatamente. Nós somos a coroa da criação, né? Então é de fato, Deus, isso se tornou hoje, infelizmente, nos dias de hoje, se tornou tema de prosperidade, tema de autoajuda, né? E pouco tem se pregado sobre a cruz. Mas uma coisa é fato, Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou o homem para viver em miséria. Isso é um fato. Pode falar. Em Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Então Deus já escreveu uma história. Deus escreveu a história de cada um. Nós ainda não estávamos nem formados ainda, né? Então sobre nós já foi tudo escrito por Deus. Então eu creio que Deus vai escrever sempre algo bom para nós. Sim, a gente tem que se lembrar, né, de que se trata nesse salmo de uma linguagem poética, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque senão a gente cai
naquela linha de que Deus já predeterminou tudo, vai acontecer tudo. De fato, Deus sabe, porque aqui o salmista está falando justamente da onipresença, não é isso? Da onisciência. O salmista está falando dos atributos que só Deus tem, entendeu? Só que a gente só tem que tomar cuidado com essa linha de pensamento para a gente não achar que, tipo assim, Aquela pessoa somos predestinados, entendeu? Não estou falando que a irmã errou, só estou aqui, né, esclarecendo, porque de fato, Deus ele escreveu uma história, e essa história para o homem não estava num contexto de morrer, Mas da de salvação, sofrer. da vida Sim, eterna, exato. né? Entendeu? Não que vai ser tudo mil Exatamente. maravilhas, não, mas que Deus tem um final, né, vitorioso, que é a salvação. Isso aí. E a Isso vida aí. eterna como Ele. Esse é o Uma ponto. vida como Ele. Né? Esse é o ponto. A parte que eu me apego é de fato, olha, quando Deus formou ali, falou, ó, vou fazer a minha imagem e semelhança, Deus não formou o homem para passar pela morte. Deus não formou o homem para sofrer. Só que agora o homem escolheu desobedecer. Não é isso? Ele escolheu. Então ele desobedeceu. A consequência foi o quê? Ó, certamente morrerás. Agora maldita é a terra por causa de ti. As mulheres sentirão dores de parto. Agora do suor do seu rosto você tem que sobreviver. Com dor ainda. Com dor, não é isso? Aí entra o que a nossa irmã está dizendo. Agora Deus tem uma história para a humanidade, que é o quê? Voltar ao início de tudo. Aquele estado inicial. E aí, de fato, é o que a irmã está dizendo. Deus agora, com o plano da salvação, Deus ele traçou uma história. E ele diz assim, olha, se certamente creres no meu filho, voltarás a viver eternamente. Voltarás a ter o corpo transformado. Igual Paulo fala, né, que o corpo corrompido se tornará incorruptível, né? A essência. Exatamente. Aquilo que hoje é corruptível será incorruptível. Então, amados, quando nós olhamos hoje para uma má formação de um corpo, não é porque Deus errou, mas porque Deus tinha falado que isso ia acontecer. Isso é consequência de uma desobediência. Mas eu não tenho culpa se Adão errou lá atrás. Pois é, mas isso foi passado, a Bíblia diz que isso foi passado como herança a todos os homens. E por isso todos morreram. Por isso todos nós vamos passar pela morte. Entenda uma coisa. Nós não podemos maltratar esse corpo entendendo que a matéria é uma coisa ruim, que esse corpo não presta, que esse corpo está aqui só para sofrer, né? Como o testemunho do nosso irmão ali. Esse corpo tem um propósito. Esse corpo é obra das mãos de Deus. E precisamos cuidar desse corpo. Assim como também precisamos ter o equilíbrio para não tornar esse corpo fonte de idolatria. Como a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,2, assim como Romanos também, capítulo 1 diz, mas 2 Timóteo 3,2, que ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e por aí ele vai. Nós também, como servos de Deus, não podemos pender
para o extremo direito. Não, vou cuidar do meu corpo, vou deixar meu corpo um templo esculpido. O problema disso é que começa a se tornar amante de si mesmo. O problema disso é que vem o narcisismo e para se tornar um ponto narcisista, um ponto extremo desse, nada mais tem valor. E aí você vive só nessa vaidade. Deixa de fazer coisas porque pode comprometer o seu corpo. E aí quando eu digo fazer coisas, como nós estamos falando para cristão, não vou jejuar porque senão eu quebro minha dieta. Não vou fazer um propósito com Deus de fazer um jejum, porque eu preciso bater os macros todos os dias, que senão eu perco meu shape. Parece piada, mas é verdade. Nós precisamos ter um total equilíbrio. Um total equilíbrio. Nós precisamos entender como 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6, 12. Vai lá pra gente, 1 Coríntios 6, 12. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Nós podemos cuidar do corpo, mas o que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos nos tornar reféns de nada disso. Isso para todos os âmbitos. A gente não pode se tornar refém. A gente não pode se tornar prisioneiro daquilo. Se nós formos olhar no âmbito espiritual, Deus te libertou para quê? Para tu ser livre. Livre dessas prisões que te domina, que te deixa separado, excluído de tudo, porque tu está ali sendo refém daquilo. Então Paulo está dizendo, olha, todas as coisas são lícitas. E aqui é muito amplo, tá, amados? No nosso contexto, nós estamos falando de cuidar do corpo. No nosso contexto, está falando de cuidar do corpo. Mas isso ali é muito amplo. Todas as coisas são lícitas, mas Paulo está falando assim, eu preciso fazer todas essas coisas? Não, porque não convém fazer. Eu tenho que fazer todas as coisas? Não, porque não convém. Não combina. Eu estava conversando ontem à noite com a minha esposa sobre esse assunto. De que, olha, quando você está numa certa posição, quando você se torna alguém, certas coisas já não combinam com aquela posição, com aquele alguém. Quer um exemplo muito esdrúxulo, muito raso? Você é solteiro, você vai pra festa, vai pra futebol, vai pra tudo, e lá você vê um monte de menina, e ri, conversa e tal. Você casou, você vai fazer isso? Você pode fazer isso? Pode. Sem maldade? Pode. Mas convém fazer? Não convém. Você é solteiro, aí tem uma outra mulher solteira, aí você está lá conversando como amigos, sem maldade, como amigos, está lá conversando os dois. Você é solteiro e ela é solteira. Agora, a partir do momento que você é casado ou ela é casado, já não convém que fiquem os dois ali sozinhos, porque pode ter a mesma inocência ainda, mas não convém. Então todas as coisas são lícitas? São lícitas. Mas Paulo está falando, não convém fazer.
E aí ele está dizendo, olha, tudo é lícito dentro do nosso contexto, amados, do corpo. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar, não vou me tornar refém por nenhuma dessas coisas. Precisamos cuidar com zelo daquilo que Deus criou. E, de uma forma mais humanitária, se você anda perfeitamente, se você tem as duas mãos perfeitamente, se você ouve perfeitamente, se você pode comer de tudo que você quer perfeitamente, é mais motivo ainda para você louvar a Deus. Porque tem pessoas que, por consequência do pecado, como nós estamos dizendo, vieram com uma má formação e queria fazer tudo isso que você faz, mas não pode. Mas você e eu, hoje aqui, em particular, nós que estamos aqui hoje, nós somos perfeitos. Podemos levantar, podemos andar, podemos comer, podemos respirar, podemos falar, ouvir bem. É ainda mais um motivo para você entender que, olha, graças a Deus por quem eu sou. Quando nós olhamos para esse comportamento, nós logo pensamos ou associamos isso a regras. Então precisa ter regras. Só que aí fica a pergunta: se trata de princípios ou de regras? Qual é a diferença? Você consegue me ajudar nisso aí? Qual é a diferença de princípio e regra? Pode falar. Eu acho o princípio de cada um e regra para todo mundo. Jeder hat seine Prinzipien, ja, e Regeln gelten für alle. Mais alguém? Princípios, para mim, é como se fosse uma base, e regras são coisas que você faz por obrigação e não por um dever. Como se eu acho que acredito que seja isso. Mais alguém? Não estou falando que está errado não, tá, gente? Só quero ver que os irmãos participem. Princípio é o que mantém aquilo que a palavra fugiu, mas o que é uma regra moral. Não, regra não, o que é para não a moralidade. O princípio? Que não extrapola, que não É o que faz pro nosso bem, uma moral do homem. Certo. Pode falar, desculpa, pode falar. Se eu traduzir, eles nem vão entender, eles estão muito perfeito que é meu inglês. Para mim, princípio, eu acho que é aquilo que uma pessoa acredita. Por exemplo, quando tu conheces alguém, seja uma pessoa para conhecer, né? Tu perguntas quais são os teus princípios, o que eu posso ou não posso. A pessoa diz, ou não gosto de ser tocada, ou não gosto disso, não gosto daquilo. Enquanto que regra é algo que, por exemplo, tu chegas numa casa e perguntas quais são as regras da casa, o que eu posso ou não posso fazer dentro de uma casa. Então acho que o princípio é mais aquilo que alguém acredita, enquanto que regras são coisas que tu tens que respeitar se ficar num certo meio. Por exemplo, tu sabes que estás dentro da casa do Senhor, tu tens que respeitar. Vai na escola, tem certas regras, tu tens que respeitar. Enquanto que princípios é mais aquilo que alguém acredita. Então, pode chegar a dizer, eu acredito que eu estou dentro da igreja, eu posso andar descalço. É o princípio dele, mas isso não é uma regra. O que pode seguir? Eu não fica bem, porque sai da obediência. Então, pode falar. No contexto bíblico, existe uma grande diferença entre princípio e regra. E aplicando na lição, fica fácil da gente entender isso. Por exemplo,
Estamos falando sobre o corpo, sobre o cuidado do corpo. O cuidado ao corpo é um princípio. Agora, se nós colocarmos o cuidado ao corpo como regra, por exemplo, que é uma das coisas que muitos crentes fazem, principalmente dentro da Assembleia de Deus, e na semana passada a gente falou sobre isso, por exemplo, existe uma regra na igreja de que um crente, muitas pessoas entendem como uma regra na igreja de que um crente não pode fumar. E uma das bases para que o crente não pode fumar, um dos motivos dessa regra, é porque é um vício. Mas não existe uma regra dentro da igreja de que o crente tem que se alimentar de forma saudável. E porque não existe essa regra, os crentes da Assembleia de Deus comem de maneira desenfreada. A regra, ela dentro da religião, ou dentro da vida cristã, a regra ela sempre vai pender para o lado do legalismo. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso fumar, eu não fumo. Eu posso comer, então eu como da maneira como eu quero. Só que quando nós obedecemos regras e caímos no legalismo, a gente não observa o princípio, como por exemplo de cuidar do corpo. Então quando eu sigo uma regra de que eu não posso fumar e por isso eu não fumo, mas não diz nada sobre o comer, então eu como de maneira desenfreada e eu cometo o pecado da gula, eu obedeci uma regra, mas eu quebrei um princípio. Porque eu obedeci a regra de não fumar, não obedeci a regra de comer desenfreadamente, porque não existe essa regra, mas ao mesmo tempo eu quebrei um princípio, que é eu não estou cuidando do meu corpo. Se eu fumar, eu não cuido do meu corpo, mas se eu comer desenfreado também, com gordura e colesterol e glicerídeo e açúcar, eu também não estou cuidando do meu corpo. Então, a regra, ela favorece o legalismo, que era o que os fariseus faziam. Eles tinham a regra, eles tinham a lei. Então, se eu estou seguindo a lei, eu estou certo. Se eu estou seguindo a lei, eu estou errado. Mas o princípio foi o que Jesus Cristo veio nos trazer, que foi, olha, se o seu olho olha para a mulher do próximo, arranca o seu olho fora. Então, é um princípio, não é uma regra. Os fariseus eles seguiam a regra, você não pode adulterar. Olhar você pode, mas cometer o adultério você não pode. Isso aí. Resumindo, exato. Resumindo, os princípios, eles orientam. As regras determinam. Ainda mais, princípios diz como agir. Regra dizem o que fazer. Parece ser igual, mas não é. É que a regra a gente cumpre com medo da consequência. É uma rigidez. O princípio é o que motiva. Exatamente. Quando nós falamos de princípios, um princípio ele pode ser aplicado em diferentes intensidades dependendo da situação. A regra, se ela é válida e se encaixa no caso, ela deve ser aplicada. Ou seja, princípios não dependem de regra. Princípios, ele vai te dizer como agir em certas situações. Vai te direcionar. As regras, simplesmente, elas vão dizer, você tem que fazer assim. Acabou. Eu, por exemplo, todos os dias, quando chego ao meu trabalho, tenho que ter princípios, respeitar, porque trabalho com uma outra religião e eles têm têm regras e eu então tenho que ter princípios, não posso chegar lá acender um fogão porque me apeteceu ou fazer uma sandes de queijo na cozinha, também não posso. Tenho que respeitar o ano deles, eles têm o ano deles é em setembro e vivem o ano 5.886 e o meu é 2000. Ele tem que ter regras. Exatamente. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. E a gente vai caminhar por aqui. 10:31. O cristão ele tem que sempre pensar assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo
para a glória de Deus. Então, quer um padrão para tu saber se tu está extravasando ou não? Sempre se faça essa pergunta: como o nome de Deus será glorificado? Se faça essa pergunta, tá? O nome de Deus está sendo glorificado? Como o nosso presbítero aqui falou, e de fato isso é uma realidade cristã, infelizmente. Que no Brasil, por exemplo, o cristão tem fama de que é o povo para comer. E aí, né? Mas normalmente no Brasil se fala o crente. Né? No Brasil se fala o crente. No Brasil não fala assembleia. Pelo menos de onde eu venho, ele é generalizado. Os assembleiros só acham que a gente é assembleiro. Aí já é outro criança. Aí já é outro criança. Mas o povo para comer é o tal do crente. Né? Aí, se a gente parar agora, né? A gente está falando aqui sobre o cuidar do corpo. Isso está glorificando a Deus? O mundo olhar para nós e falar assim: não vou chamar esse crente na minha casa porque isso aí é igual cupim. Isso come tudo. Né? Então, são coisas que nós precisamos refletir. É o que Paulo está dizendo. Então, parafraseando aqui, Paulo está falando assim: tenha equilíbrio. Seja temperado. Nem de mais, nem de menos. Para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Para a gente encerrar, amados, né? Ainda falta aqui o terceiro tópico, mas olha só, quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis 1, 28, ele diz: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse versículo, ele está falando para nós que nós fomos formados, você e eu, para termos relacionamentos interpessoais. Que é o quê? Não ficar isolado. Tem que ter contato. Seja amigável, social e seja para casar. Deus não formou o homem, não te formou, Deus não permite a tua existência para que você se isole e viva num quarto isolado, não quero contato com a humanidade. É igual os pais de pet hoje em dia, né? Prefiro o meu cachorro do que um outro ser humano. Cuidado. Deus nos criou para nos relacionarmos. Quando olhamos o Novo Testamento e vimos ou vemos Paulo falar sobre o corpo de Cristo, e nós formamos esse corpo, e nós somos membros uns dos outros, ele está falando que é relacionamento. É a parte social. É a parte relacional. Precisamos nos relacionar de uma forma amigável, de uma forma social. Jesus, sendo Jesus, ele ia para as festas. Estava lá nas festas. Aí eu já até imaginei, né? Então o pastor está falando que agora eu vou para as festas. Vai se converter. Não estou falando isso. Estou falando, já que nós estamos falando para cristão aqui. Estou falando de você, né? Ou aquela pessoa que fala assim: não vou no evento da igreja, que eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, tudo falso.
Fulano me chamou para ir na casa dele, não vou, porque, né, falsidade, né, não gosto disso, não gosto daquilo. E aí? Aqui ele está falando, olha, precisa se relacionar. Como é que nós vamos ajudar um ao outro? Como é que eu vou carregar o fardo do meu irmão se eu não me relaciono com ele, se eu não tenho um diálogo com ele? O Novo Testamento está carregado disso, de exortação, para que a gente se ajude, para que a gente leve as cargas uns dos outros. Isso é relacional, isso, olha, você precisa se relacionar, você precisa se misturar, porque eu não gosto muito do contato. Olha só, primeiro que Deus não te fez para isso, segundo que tu é servo dele, e servo dele precisa se relacionar. Então vamos tratar isso aí. Ah, porque eu sou muito tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E aí? Precisamos relacionar, mano. Eu não estou falando para você deitar de um jeito e acordar de outro no outro dia, não. Estou falando para você se relacionar. Ter o prazer. Sabe uma coisa que a gente sempre preza aqui na DM Berlim? É o café pós-culto. O café pós-culto não é para encher tua barriga. O café pós-culto é justamente para a gente se relacionar. Porque aqui, ó, é um momento formal. Durante o culto é um momento de formalidade. E nessa formalidade, muitas das vezes, a gente não se relaciona. Mas às vezes, tomando um café, eu discurso, o nosso irmão André vai ter que operar o joelho. E aí? Meu Deus, que é isso? Precisamos nos relacionar. E isso envolve a prática congregacional também. O cristão precisa congregar. Põe lá, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros, olha aí a relação, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Os irmãos já sabem que o contexto, a história desse texto, é sobre a perseguição, e muitos se apostatavam da fé e abandonavam a sua igreja e congregação. Mas olhando no contrapartida, ele está falando assim, você precisa congregar. Você precisa estar com o seu irmão. Essa história de que, eu sou a igreja, eu estou em casa e aí eu posso orar e falar com Deus. Tu não é igreja. Tu é templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer assim, ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Você sozinho, você não é igreja. Igreja é um corpo. E para formar um corpo, precisa-se de várias, milhares de células juntas, não separadas. Uma célula separada, ela morre. O corpo existe porque as células estão juntas. Porque os templos do Espírito Santo se reúnem, existe a igreja. Não tem essa de crente ou cristão dizer, eu não preciso ir para a igreja, eu vou cultuar em casa. Sinto te dizer, você está perdendo seu tempo. Porque se tu tem um lugar para congregar, se tu tem uma igreja para ir, para se relacionar com os demais irmãos e não faz, tu está quebrando um princípio bíblico, não uma regra. Quando nós olhamos hoje em dia nos cultos, nós
estamos vivendo numa era de tecnologia. Não é isso? Está aqui, nós não somos tão tecnológicos, mas está aqui. O irmão está traduzindo lá no ouvido da irmã, né? E temos a câmera, e tem aqui uma tela. Olha só, isso implica na parte do exagero tecnológico que faz com que os corpos da qual nós estamos falando parem de se relacionar um com o outro. Por quê? Se transmitimos ou começarmos a transmitir o culto online, eu tenho certeza que muitas pessoas não virão congregar porque pode assistir pela tecnologia. Então, cuidado com a tecnologia. Dentro do culto, quem opera o som, quem toca os instrumentos, que não deixa de ser uma tecnologia, isso não isenta da responsabilidade de congregar, de se relacionar. A tecnologia não pode atrapalhar o relacionamento interpessoal. Abraçar teu irmão e falar: ô meu irmão, como que eu te amo. Porque a tecnologia, ela tem esse problema. Ela tende a fazer a pessoa se isolar. Porque tem tudo na mão aqui, ó. E até as escolas têm reconhecido isso. O excesso da tecnologia tem deixado as crianças lesadas. Então, amados, Deus formou o corpo como uma obra maravilhosa. Uma formação, uma criação que não tem explicação aos olhos da ciência. Ela tenta explicar, mas ela nunca chega a uma conclusão. Ela explica muita coisa, mas chega a uma certa altura que ela mesmo diz: aqui a gente não consegue ir mais. Deus fez esse corpo para que a gente cuide dele. Ele não é ruim. Teu corpo não é ruim. Ele é obra das mãos de Deus. E o teu corpo precisa se relacionar socialmente, com o amor fraterno, com o seu marido, com a sua esposa. Deus não te fez, não te formou para você se isolar num canto e ficar isolado, mas para que você viva no meio das outras células que compõem o corpo de Cristo. Amém, amados? Passei bastante do horário, peço perdão aos irmãos. Alguma pergunta, algum comentário? A questão do isolamento do ser humano é tão contrária à natureza de Deus que geram doenças psicológicas. As enfermidades da alma. Não é isso? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus?